Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo 22. Eu pulei, 14. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. 29. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Amém. Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema avivamento e respeito. A minha esposa dirige um círculo de oração na nossa igreja, toda quarta pela manhã, intitulado Quarta Central. E ali eu prego. E a gente trabalhou o livro de Atos dos Apóstolos. E Deus levou-me a meditar no capítulo 2 de Atos, um livro que facilmente poderia ser chamado de o livro do Espírito Santo. Ele é citado 57 vezes, tanto de forma impessoal quanto pessoal. De forma impessoal, nós temos o Espírito Santo sendo apresentado como aquele que enche, cheios do Espírito. Na casa de Cornélio, no capítulo de número 10, a Bíblia diz: caiu o Espírito, dando a entender o impacto da sua presença sobre os que estavam ali presentes. Mas também Atos o apresenta como uma pessoa, de forma pessoal. Ele fala, ele se ira, ele mata, ele proíbe, ele dá mandamento no livro de Atos. Nós sabemos que são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. No capítulo 1, ele é uma promessa, como Jesus disse: ficai em Jerusalém esperando a promessa que foi feita pelo Pai. Essa promessa permeia as páginas do Antigo Testamento. Desde o Gênesis 6, Deus disse que seu Espírito não mais com o homem contenderia ou habitaria ou insistiria para que o homem mudasse. O Espírito volta ao céu devido à pecaminosidade humana. Ezequiel capítulo 1 mostra-nos o Espírito Santo trabalhando entre os anjos, agindo entre os anjos, cooperando na adoração dos querubins e serafins. Então o Espírito vinha na terra de forma esporádica, enchia alguns, dava-lhe poder momentâneo para uma missão específica. Não enchia vários ao mesmo tempo. Alguns tinham um ministério de destaque, como Moisés, Elias, Eliseu. Certa feita, Moisés, entristecido pelas batalhas ministeriais, disse a Deus: eu não pari esse povo, me mata. E Deus disse: da unção que está sobre ti eu derramarei mais sobre 70, ou do Espírito que está sobre ti derramarei sobre 70. Deus não disse Deus disse do. Era uma porção. E aqueles homens, diz a Bíblia, que profetizaram e nunca mais, porque era algo momentâneo
e o ministério era em nome de. Alguns dentre nós hoje têm o costume de colocar ministério fulano de tal. No Antigo Testamento era assim, sob o ministério de Moisés, ministério de Elias. Elias tinha o ministério da porção do Espírito, só que tendo apenas sobre um e não sobre outro, às vezes gerava orgulho. O coração de Elias não foi como o coração de Moisés, porque quando Josué demonstrou ciúmes, Moisés disse: quem dera que todo o Israel fosse profeta e que o Senhor lhe desse do seu espírito. Esse era o desejo de Moisés, também o desejo do coração de Deus. Mas Elias tinha a porção, e como só ele tinha, às vezes orgulhoso, usava muito a unção para matar. E como isso era esporádico, alguns poderiam se sentir superior aos outros. Certa feita, quando um profeta profetizou ao lado de outro, de forma irônica, para que um rei sofresse o juízo de Deus, quando o profeta acabou de profetizar, um outro deu-lhe um murro nesse profeta e disse: por onde o Espírito passou por mim para falar por ti que eu não senti, que eu não vi, eu não percebi? Ou seja, se o Espírito está em mim, como é que ele está falando em tu, se ele está só em mim? Era mais ou menos assim. Lembre-se de 1 Samuel capítulo 15 e 16. No capítulo 15, o Espírito sai de sobre Saul. No capítulo de número 16, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Dificilmente enchia dois ao mesmo tempo, só naquela experiência passageira para confortar o coração de Moisés. No livro do profeta Isaías, no capítulo 44, há uma profecia que o Espírito seria derramado sobre os descendentes do povo, água sobre o sedento e torrentes, água sobre a terra seca e torrentes sobre o sedento. O profeta Joel também, no capítulo 2, a partir do versículo 28, liberou a profecia de que o Espírito seria derramado sobre servos, servas, jovens, velhos e até crianças. Então, desde também o profeta Ezequiel falou, movido pelo Espírito de Deus, que o Espírito seria dado aos homens e trabalharia na sua interioridade. Jesus vem e confirma a promessa. Capítulo 7, a partir do versículo de número 37, Jesus diz que quem cresce nele, como dizem as Escrituras, e esse tipo de gente que viesse a ele crendo conforme as Escrituras, iriam receber, usufruir do rio. E o versículo 38 a seguir diz que Jesus, quando falava do rio, estava falando da plenitude do Espírito que seria derramado sobre o seu povo quando Jesus fosse glorificado. E ser glorificado ali não é glória, glória, aleluia, aleluia, amém. Estava falando da ascensão que se cumpriu em Atos capítulo 1. João 14, João 16, Jesus disse que quando ele fosse ao Pai, ele rogaria, ele oraria com humildade, ele falaria com respeito, e o Espírito seria derramado. Jesus ainda disse que quando isso acontecesse, os discípulos receberiam o Espírito e não do Espírito, e o Espírito habitaria neles para guiá-los em verdade, lembrando-lhes as palavras que Jesus os havia ensinado. Então, essa promessa é confirmada no ministério de Cristo, era desejo do coração de Moisés, profetizada por Isaías, por Ezequiel, por Joel, e no capítulo 1 de Atos, Jesus é assunto aos céus. E no capítulo 2, o Espírito Santo desce. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, foi quando menos imaginavam, porque avivamento não obedece nossa agenda. Avivamento Deus faz quando quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quiser. Avivamento pode nos surpreender. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não foi um vento que
quem entrou. Foi um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa em que estavam assentados, o cenáculo, um local de reunião. E a palavra som aqui vem de ecos, que é som que reverbera, não se limita ao ambiente em que se está. É um som que nos enche aqui, nos empolga aqui, nos transforma aqui, mas é ouvido do lado de fora. Isso é avivamento. Avivamento é quando o seu culto não se limita ao templo. É quando lá fora a gente reverbera o que a gente recebe aqui. E diz a Bíblia que aquela voz no versículo 6 corria, e as pessoas ao redor se aproximavam para ver de perto, tentando entender o que estava acontecendo, porque realmente foi ecos, a voz reverberou. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, lembrando o aquecimento da presença de Deus, como juízo e também purificação, o calor da presença do Senhor, algo sobrenatural que repousava sobre cada um deles. E o versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Era o Espírito de Deus que estava distribuindo aquele dom para aquelas pessoas. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: não são galileus? Todos esses homens que estão falando, eles estão dizendo com essa expressão, eles não são pessoas estudadas, eles não têm alto nível intelectual para estar falando em outras línguas. Mas que tipo de língua eles falavam? Não apenas línguas que glorificavam a Deus, não línguas que edificavam o seu espírito, mas línguas missionárias. Diz o versículo de número 8: como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? As pessoas do lado de fora estavam entendendo os crentes falando, e eles diziam: nós somos partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, vários países e lugares são citados. Eles diziam: nós estamos ouvindo eles falarem em nossas línguas sobre as grandezas de Deus. As pessoas estavam sendo alcançadas por aquele milagre, por aquele dom que o Espírito lhes concedia naquele momento. O versículo do número 12 diz: todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que é o mesmo grupo do versículo 7, dizendo uns aos outros: que isso quer dizer? Eu não estou entendendo como que eles conseguem falar em nossas línguas. Aí o versículo 13 fala sobre o novo grupo: e outros zombando diziam: estão embriagados, estão cheios de mosto. Porque na maioria das vezes é assim. Tem gente que não consegue se deixar ser ministrado pelo que Deus te deu, porque para eles se deixar ser ministrado pelo que Deus te deu é deixar evidente que ele não tem o que Deus te deu. Então, para que não se torne notório que Deus te deu e não deu para mim, para que não se torne claro aos outros que eu não tenho o que você tem, eu te critico, para que através da minha crítica alguém não perceba que o que você tem eu não tenho. Então eles começam a zombar, eles começam a criticar, ao invés de se deixar ser edificado, ao invés de também glorificar a Deus através daquele sinal, daquele milagre, daquele dom maravilhoso que o Espírito Santo estava concedendo àquelas pessoas. Depois da manifestação nas línguas, do enchimento do Espírito, depois da zombaria, versículo 14, Pedro pôs-se em pé com os 11, levantou a sua voz: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Gente, sobre esse tema, avivamento e respeito, eu fico maravilhado com o acontecimento do versículo 14, porque os crentes falam em outras línguas. Ali fora tem um grupo que está zombando,
E Pedro aqui dentro, na dimensão espiritual, com a igreja, cheio do Espírito, recebendo o dom, porque diz a Bíblia que todos foram cheios. Todos os reunidos do capítulo 1, versículo 15, quase 120, Pedro fazia parte, cheio do Espírito. A igreja fala em novas línguas, Pedro recebe esse dom, fala em novas línguas. Tem gente que está maravilhada, tem gente que está sendo evangelizada, mas de repente tem o grupo dos criticadores e Pedro consegue discernir a crítica. Pedro consegue discernir a zombaria, cheio do Espírito, falando em outras línguas, na dimensão do avivamento, o nome do Senhor sendo glorificado, a grandeza de Deus sendo revelada. E Pedro ouve, pastor Alessandro, os críticos. Pedro ouve a zombaria. Aí Pedro, cheio do Espírito, diz a Bíblia que todos que estavam assentados foram cheios. Pedro se levanta. Os 11 também se levantam quando o pastor Pedro se levanta. Aí Pedro se levanta e diz: varões judeus e todos que habitai. O povo está aqui, labalai, xarabacanta, e falando várias línguas que eu não sei falar aqui, e falando línguas e o povo entendendo. Eu estou entendendo, Deus é grande, Cristo ressuscitou, é o Salvador. Aí Pedro se levanta e diz: gente, parem de falar que eles estão embriagados. Mas espera aí, se fosse hoje, pastor Pedro, o senhor está esfriando o culto, o senhor está estragando o manto, o reteté está pegando, e você quer explicar ao povo, você quer falar aos críticos o que está acontecendo aqui? Sim, mas você não está no fogo, Pedro? Tô. Mas você não está debaixo do avivamento? Mas você não está sentindo o que a gente está sentindo? Estou sentindo. E como que você consegue ouvir as críticas? Se você está falando em novas línguas, se você está aí falando em línguas missionárias, se as pessoas estão recebendo o discernimento do que está acontecendo aqui, os crentes estão maravilhados, são línguas como de fogo, é mistério, Pedro, e você está ligado nas críticas, mas como é que você consegue fazer isso? É que o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Como que o Espírito não rouba a consciência de ninguém? É porque ele me enche, e enche o Espírito. Lembre-se do tabernáculo: átrio, santo lugar e santo dos santos. A arca fica no santo dos santos. Átrio, corpo, santo lugar, alma, santo dos santos, espírito, espírito humano. O Espírito Santo é a arca, no santo dos santos, espírito. Então, o santo lugar, que é a alma, e o átrio fica livre. O Espírito Santo gera o novo nascimento onde? Em nosso espírito. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. É a parte de Deus em você que deseja Deus, que quer os céus. É aí que o Espírito habita, mas a sua alma, que é onde está a sua personalidade, fica livre. Ser cheio do Espírito não nos torna inconscientes. Sermos cheios do Espírito não nos faz pensar menos, porque isso seria desrespeitoso. Pedro, cheio do Espírito, numa dimensão de novas línguas, percebe o desrespeito dos que não têm o que a igreja tem. Aí eu quero dividir o que eu anotei aqui com vocês. É que perceba que a divindade é respeitosa. Jesus disse que rogaria ao Pai para que o Espírito fosse derramado. Jesus é Deus. Mesmo sendo Deus, ele diz: eu vou rogar, eu vou orar, eu falarei com humildade. A divindade de 3 pessoas, a Trindade, cooperam juntos e jamais discordam.
Em suas dispensações, um cobria o outro. O Espírito não se manifestou como em Atos, enquanto Jesus não foi glorificado. João 7,39. Hebreus capítulo 2. Sendo Jesus glorificado, aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo não aceita desonra, desrespeito ao Filho. Ambos são da mesma essência. Assim, sem anular a verdade, devemos respeitar os homens, pois viemos do mesmo pó. Se o Espírito respeita Deus Filho porque é da mesma essência, quem sou eu para desrespeitar você se ambos também somos da mesma essência? Pó. Se eu sou cheio desse Espírito, eu preciso também ter consciência do que é respeito pelo próximo, respeito pelas pessoas. Já vi crentes avivados. Esse tema avivamento e respeito é propício para muitos dos assembleanos, porque pensam que quanto mais cheios do Espírito, a ousadia os leva a serem desrespeitosos. Já vimos gritando na rua: queima Jesus, mata Jesus. Passam por um homossexual, um gay, uma lésbica, eu não sei. Mata Jesus, manda fogo, torra Jesus. Está igual os discípulos quando vieram de Samaria, não acharam vaga lá para hospedarem Jesus. Aí Jesus, pedindo o relatório, João, o apóstolo do amor, que escreve filhinhos, já é a última hora, olhou para Jesus e disse: por que a gente não pode orar para Deus mandar fogo do céu e matar eles tudinho? Aí Jesus disse: eu não vim destruir o pecador, eu vim salvar o pecador. De que espírito sois? Sim, respeito com verdade, não anular a verdade fere, a verdade confronta, mas o nosso papel de avivados é reconhecer o valor da alma. Respeitar é dar valor, respeitar é tratar com seriedade, é falar a verdade em amor. E falar a verdade em amor não nos torna donos da verdade. E a verdade do Espírito é que a gente não pode doutrinar, corrigir quem a gente não convenceu com amor. Então entenda como é que Pedro vai demonstrar respeito. Pedro vai demonstrar respeito sendo desrespeitado, porque a igreja está sendo zombada, Pedro está sendo criticado. O que ele vai fazer? Vai explicar. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito. E se o Espírito que me enche é respeitador, é normal que eu também seja uma pessoa respeitosa. Porque ser cheio do Espírito é mais do que falar novas línguas. Ser cheio do Espírito é mais do que ser cheio da unção. Ser cheio do Espírito é ser capaz de valorizar as pessoas. Porque esse Espírito que me enche é o Espírito que valoriza as pessoas. Pois ele me valoriza ao ponto de me encher. Quem está entendendo isso? Então, se eu sou cheio do Espírito, eu não terei dificuldade para valorizar o outro, para tratá-lo com apreço. E perceba que o Espírito enche, mas nos respeita. Por quê? Porque não rouba a nossa consciência. Quem é que enche o ser humano e desrespeita o ser humano? Demônios. Porque eles se apoderam do ser humano e roubam a consciência. Mas como que eles se apoderam do ser humano e roubam a consciência? Porque eles entram na alma, na mente, alterando a personalidade. E a personalidade do homem está na alma. É por isso que quando o Espírito nos enche, ele vai em nosso espírito. A alma fica livre. Eu estou cheio do Espírito, eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, mas isso não me impede de pensar. Porque, como escreveu John Stott, crer é também pensar, analisar, interrogar, anotar. Eu sei o que eu estou fazendo. Se eu bato palma, eu estou batendo palma porque eu quero bater palma. Se eu bato o pé,
eu quero adorar batendo o pé. E se eu dou uma rodadinha? Eu estou dando uma rodadinha e eu estou consciente do que é que eu estou fazendo. E se eu cair? Eu me lancei no chão em adoração e não me critique porque o culto é meu. E eu que só choro, pastor, a lágrima é tua e o zóio é teu. E eu que só levanto a mão e digo, levanta a mão e diga amém, pastor. A mão é tua e a boca é tua. Tu respeita a minha alegria, eu respeito a sua ética. O que importa é que o nome dele seja glorificado. Então, é um respeitando o outro, um cooperando com o outro. Mas o meu fervor, o meu barulho não pode impedir que o culto do meu irmão seja dado ao Senhor. O meu fervor não pode impedir que a igreja preste atenção na palavra. Precisamos ter equilíbrio, é um respeitando o outro. Então o Pedro desrespeitado vai ensinar os desrespeitosos. Isso é uma grande lição de respeito. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Então os críticos dão desrespeito, o desrespeitado vai dar instrução, porque cada um dá o que tem. Aí Pedro vai instruí-los. Por quê? Porque a sua consciência não foi roubada. Você expulsa demônio de alguém? Tem crente hoje que tem medo de expulsar demônio. Sangue de Jesus tem poder, demônio. Não, irmão, está possesso, eu te repreendo em nome de Jesus e sai. Não tem negócio de entrevista, não, ele é mentiroso, eu vou entrevistar mentiroso. Está amarrado, não amarra não, irmão. Se fosse em tu queria o demônio amarrado em tu, tem que expulsar. Eu te repreendo, eu te expulso em nome de Jesus, acabou. Aí a pessoa diz, onde é que eu estou, que foi que eu fiz, que foi que eu falei, que é isso, por que vocês estão me olhando assim? Por quê? Porque a consciência foi roubada. Isso é desrespeito. É totalmente diferente do Espírito Santo. Olha Isaías 11:2, falando sobre o agir do Espírito em Cristo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento, fortaleza e temor. Olha só, fortaleza e temor. Mas dons de conhecimento, dons intelectuais são 4. Ô glória! Ô glória! Respeita o irmão, vai com ele. Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro. Segundo. Terceiro. Eu fiz assim, é só para você destacar. São 4 capacidades intelectuais. E por que a maioria das pessoas que se dizem mais cheias do Espírito são as que menos pensam? Isolaram um vídeo meu pregando nos Gideões que eu falei, pregador tem que pregar o quê? Historinha de gibi? Pregador tem que pregar teologia. Irmão, o que teve de crente xingando eu? E o mais estranho foi que disseram que teologia é coisa do diabo. Pastor Alessandro, disseram que quem inventou a teologia foi o diabo lá no deserto para tentar Jesus. Olha 1 Coríntios 12:8. 1 Coríntios 12:8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O Espírito que nos ajuda no conhecimento, no desenvolvimento intelectual. Mesmo criticado, o que Pedro vai dizer? Varões. Essa expressão varão é uma expressão de muito peso, quer dizer homem de valor. Para Pedro, tu está de graça. Como de graça? Te criticaram, zombaram de você. Pois é, mas para mim, eles são homens de valor. Varões judeus, homens de valor. Essa expressão varão é uma expressão de respeito e honra. Estevão, quando estava sendo interrogado, acusado, desprezado e à beira da morte, chamava os seus perseguidores de varões
irmãos. Paulo, quando estava sendo acusado, desprezado, até esbofeteado, ele chamava seus amigos de varões irmãos. Aí Pedro dá instrução e diz que tudo aquilo é o cumprimento da profecia de Joel. Legal. Ele mistura aqui algumas experiências, mas que essas experiências que ele cita, está provado que a descida do Espírito já faz parte dos últimos tempos. Os últimos dias, biblicamente falando, já começou desde a encarnação do Verbo. Se confirma na descida do Espírito, que é para preparar a igreja para o arrebatamento. Então os últimos dias não são os nossos, já começou lá. Imaginem em que tempo nós estamos. Quando Pedro acaba a explicação, aí ele diz, no versículo de número 29, primeiro ele os chama de varões, no versículo 14, aí agora, no versículo 29, ele os chama de varões irmãos, ele os traz para si, ele os traz para o seu nível, ele é cheio do Espírito. Aqueles criticadores e zombadores, aquela multidão, não, ele é discípulo que se tornou apóstolo. Aqueles invejosos e zombadores, não, são ímpios, estão sem a presença e sem o enchimento do Espírito. Mas Pedro mesmo assim os chama de varões irmãos, palavra de respeito e amor, palavra de carinho e honra. Olha o resultado, por favor. Quando no versículo 29 ele os chama de varões irmãos, lembra que eles criticavam, zombavam. Olha o resultado no 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: varões irmãos, que faremos? Aleluia. Qual é o normal? É eu pregar e eu fazer o apelo. E agora quem quer? E agora quem quer? Mas aquela pregação foi tão cristocêntrica e respeitosa que não foi o pregador que fez o apelo. Os pecadores fizeram o apelo ao pregador. E outra, os que chamavam os irmãos e os apóstolos de embriagados, de gente sem intelecto, sem estudo, pela palavra do pregador ético e respeitador, eles repetem a Pedro a mesma expressão. Pedro o chama de varões irmãos, eles olham para Pedro e o chamam de varões irmãos, porque Pedro estava com os outros apóstolos. Porque quem planta respeito colhe respeito. Quem planta respeito colhe vidas para o reino de Deus. Tem gente perdendo de ganhar almas para Jesus, porque são desrespeitosos com a alma do pecador, se esquecendo ele, se esquecendo ela, que o mesmo preço pago na cruz pela minha alma, foi pago pela alma daquele ou daquela que está perdido. Agora, espera aí, quem é que está ali? Eu estou fazendo uma pergunta, é retórica, se tu não responder eu respondo, mas se quiser responder fica à vontade. Quem é que está tratando o povo com respeito aqui? Pedro? Sim ou não? Mas é o mesmo Pedro, né? Não tem como ser, mas é ele. Pedro respeitando, porque o respeito pelas pessoas é sinal de maturidade, é sinal de mudança, é sinal de transformação. Você lembra de Mateus capítulo 26? Quando Jesus o avisou da cruz, aí Jesus disse que os discípulos iriam se escandalizar de forma desrespeitosa. Pedro olhou assim, ó, todo mundo aqui pode negar, Pedrão não te nega não. Isso é uma falta de respeito. Se sentia superior, se sentia melhor do que os demais. No Getsêmani,
Mateus 26 também, Malco só estava cumprindo o seu trabalho. Chega lá, cadê Jesus? Quem é Jesus? Pedro mete a mão na espada e tome aqui o quem é Jesus. Ó. O Pedro ferindo. Aí eu pergunto, ferir alguém é respeito ou desrespeito? Desrespeito. E eu duvido que ele queria atingir a orelha. Ele foi no pescoço. E o camarada se afasta e pega na orelha. Ele era desrespeitador. Quando Jesus foi resgatá-lo, em João capítulo 21, a partir do versículo 20, 21, quando Jesus foi resgatá-lo, Jesus falou do modo que ele morreria. Tudo bem, ele ficou tranquilo. Aí de repente Jesus disse, me sigam. Aí está todo mundo seguindo Jesus. Quem está atrás de Pedro? João. Ele olha para João, olha para Jesus e diz, Senhor, por que o Senhor não fala como ele vai morrer também? Ele não queria que só o seu modo de morrer fosse divulgado, desrespeitando, fazendo uma pergunta pública, dando a entender que queria saber de que forma João morreria. Mas isso é avivamento. É o Espírito Santo pegar o desrespeitador e transformar em pessoas que sabem honrar as pessoas. Aleluia! Isso é mudança de caráter. É o tratamento do Espírito em nós. Então eu não acredito nesse avivamento de labalaias aqui, mas xinga a esposa em casa. Eu não acredito nesse avivamento de decanto aqui e de que canta aqui para tocar o coração do homem, o coração da igreja, mas em casa não consegue tocar o coração dos pais com humildade, com respeito. Pais com coração ferido por causa da falta de respeito dos seus filhos. A amiga dela é mais importante. O migo dele, tem uns cabras que precisam virar macho, chamando o homem de migo. É mano, é velho, é cara, não é migo não. Mas os amigos têm mais voz e vez do que os pais. É desrespeito. Eu duvido do avivamento que você diz viver. O avivamento gerou tanta transformação nesse Pedro, que olha o que ele diz, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 13. Olha ele falando de respeito. Submetei-vos a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei ou a qualquer superior, quer aos governadores ou aqueles que por eles forem enviados para castigo aos malfeitores ou louvor para os que fazem o bem. Os petistas não gostam muito disso aqui não. Pois assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos loucos, como livres, e não usando a liberdade para a cobertura da malícia. Não usando a liberdade para a cobertura da malícia. Repito, não usando a liberdade para a cobertura da malícia. Eu sou livre, o Estado é laico e eu tenho liberdade de expressão. Não confunda liberdade de expressão com falta de respeito. Deus falou comigo no meu coração um tempo atrás. Cuidado com o modo que corrige a minha noiva, com o modo que corrige a sua geração. A internet eterniza. Porque hoje para bombar tudo vai para a internet. Então às vezes algumas coisas são pegas, cortadas, editadas sem contexto. E aí, meu querido, nos tornamos desrespeitosos, usando a liberdade para cobrir a malícia. Mas honrem uns aos outros como servos de Deus. Percebeu que ele começa dizendo, honrem as autoridades, honrem os governadores, honrem a polícia, honrem os que são enviados para castigo dos malfeitores e para o bem dos que fazem o certo. Aí você diz, está vendo? Tem que respeitar quem é de cima, tem que respeitar quem é autoridade. Mas ele conclui, honrem uns aos outros. Porque se você só dá valor para quem está acima e não dá valor e não respeita quem é do seu nível, isso não é honra, é bajulação. Jesus disse para honrar profeta, líder espiritual acima de mim. Jesus disse para honrar justo, gente do meu nível. E Jesus disse para honrar os pequeninos, gente que está abaixo de mim. É o perfil de gente respeitosa. E honrai a todos, vós servos, quer dizer funcionários,
Submeteis com respeito aos vossos senhores, aos vossos patrões. Vós, empregados, respeitai os vossos patrões. Pedro aprendeu e ensinou a necessidade da honra aos pequenos e aos grandes, a valorização a todos. É a evidência de que o Espírito estava trabalhando naquele homem. No capítulo de número 5, na sua primeira carta, a partir do versículo 5, ele diz aos jovens: jovens, sede submissos aos anciãos. Sede todos submissos uns aos outros. Submissão, debaixo da missão. Respeitar a missão do outro. Tu pode ser o doutor que for, se quem está na porta é um porteiro estabelecido pelo pastor da igreja, tu tem que respeitar a missão do porteiro. Espera que o outro está entrando. Não, eu sou fulano de tal. Tu vai esperar, pode ser quem for, é o porteiro sob a autoridade que está falando para tu esperar. Então tu espera para depois tu colocar teu carrinho. Irmã, senta seu filho aqui, porque está andando para lá e para cá. Eu sou meu filho, o meu dízimo aqui é maior. Pois é, o dízimo é teu, então já não é de Jesus, né? Então cuida que o filho é teu, que está atrapalhando aqui atrás, tá bom, irmã? Quem é você? O que é que você pensa que está falando? Eu estou sob a autoridade do pastor, então quem é autorizado tem autoridade. Respeitar a missão um do outro. Submetei-vos uns aos outros. Por quê? O que é falta de respeito, Pedro? O que é falta de honra uns aos outros, Pedro? É falta de humildade. Ele diz: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Pedro foi transformado e se tornou respeitador. Pedro amadureceu e se tornou uma pessoa que honrava. Então a mulher avivada respeita o marido. O marido avivado ama e respeita a sua esposa. Os filhos avivados respeitam seus pais. Seres humanos avivados respeitam outros seres humanos. Aí eu concluo, eu não gosto de fechar a Bíblia antes de acabar de pregar, mas é porque eu estava acabando mesmo. Mas eu concluo no capítulo 3. Pedro cura o coxo no nome de Jesus. E quando ele acaba de... Põe aí o versículo 14 do capítulo 3. Quando ele acaba de curar o coxo, está todo mundo olhando para ele e para João. Escuta isso. Quando ele acaba de curar o coxo, está todo mundo olhando para ele e para João. Capítulo 3, versículo 14. O povo está espantado. Aí quando o povo está espantado, ele olha e diz assim... 3,14. Está 14,3, foi o contrário. 3,14. O povo está espantado. Olha que homem poderoso. Aí ele... Coloca 13. 12. Pedro, vendo isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes. Olha quem está falando de negação. Isso é sério? Isso está na Bíblia, gente? Responde. Não podia estar, não. Por quê, pastor? Humanamente falando, não podia estar aí, não. Por quê? Porque quem está falando de negação negou Jesus 3 vezes. Ele é doido? Não. É amnésia? Não. Ele só está dizendo: eu não aceito Satanás me desrespeitar. Eu não aceito Satanás me prender no meu passado. Eu não aceito o diabo dizer que eu não mudei. Eu mudei tanto que aquilo que me envergonhava hoje eu prego contra. Eu parei tanto de praticar isso aí que eu tenho certeza que eu sou perdoado, purificado, justificado.
em Cristo Jesus. Aleluia. Não aceite o diabo te desrespeitar. Respeite a si mesmo, mas não deixe o diabo te desrespeitar. Desrespeite Satanás, se essa palavra for correta. Tu cala a boca, demônio. Meu passado já foi apagado em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Pedro, tu é doido, tu negou 3 vezes e tu está apontando o pecado de negação. Quem pode levantar acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que me justifica. Quem fica nos prendendo ao passado é Satanás. Então se respeite. Eu estou falando é com você agora, que fica se lembrando do seu ontem, se limitando por causa do seu ontem, tem medo de corrigir seus filhos por causa do seu passado, tem medo de enfrentar o futuro por causa do passado. Se respeite. A cruz já te libertou. Há 2000 anos atrás, Jesus já garantiu o seu perdão. E se você está nele, você já tomou posse disso. Fica em pé dando glória ao Cristo que nos aviva.